coibir da maneira possível. Os ataques pessoais são muito ruins, eu que o diga, mas não são eles que abalam as instituições. É uma pena que existam no Brasil essas milícias digitais que disseminam ódio, mentiras, teorias conspiratórias, enfim, escrevem coisas horríveis sobre as pessoas. Tem uma espécie de cristianismo do mal no Brasil, uma inovação horrorosa, em que o sujeito fala, em nome de Deus eu quero que você morra, em nome de Jesus eu quero que a sua família seja destruída. Quer dizer, é tão absurdo isso, pessoas totalmente do mal que invocam a religiosidade das pessoas. E eu não estou falando da crítica, nem do bom humor. Quer dizer, toda semana, eu às sextas-feiras posto, eu só uso o meu Twitter para matérias institucionais, mas sexta-feira eu sempre posto uma sugestão de livro, música e poesia. Todas as semanas, e essa é a parte divertida, me mandam ler a Constituição e a Bíblia. Justo eu que passei a minha vida lendo a Constituição, ainda sou filho de mãe judia e pai católico, de modo que eu li o Velho Testamento e o Novo Testamento. O problema não é a crítica, nem a crítica pessoal, mas o ataque às instituições nós precisamos coibir. E aqui, de novo, o ponto, deputado Aliel Machado, me permita, a verificação manual não é uma verificação, é um risco, é um perigo que nós vamos criar. Com todo o respeito, o voto é mais do que auditável. Eu descrevi as 10 etapas de auditoria. Agora, achar que 2 milhões de pessoas, contando o voto à mão, é mais seguro do que um software que pode ser controlado pelos partidos, é voltar à vida analógica no mundo da revolução digital, com o respeito devido e merecido. E agora, quanto ao apoio ou não apoio à urna eletrônica, eu não vou disputar estatísticas, mas o Datafolha publicou que 73% da população acreditam na urna eletrônica e 23% preferem o voto impresso. Eu não acho que a vida deva ser decidida em pesquisas de opinião, mas a pesquisa de opinião do Datafolha e IBESP eu não conheço e, portanto, não saberia dizer. Mas essa é a pesquisa do Datafolha. 3 em cada 4 brasileiros acreditam na urna, de modo que nós não vamos mudar para um sistema que é postulado pela maioria. Nós vamos mudar para um sistema ruim que é postulado pela minoria, com todo o respeito devido e merecido. Eu estou tentando responder brevemente todo mundo, presidente. Deputado Jonatas de Jesus e deputada Margarete Coelho, a sistematização que os senhores estão fazendo é imprescindível. Eu cheguei no TSE, é um mar de legislação esparsa, tem código eleitoral, tem lei de inelegibilidades, tem lei das eleições, tem lei da ficha limpa, é preciso sim sistematizar e consolidar. É extraordinário esse trabalho que os senhores estão fazendo. Eu tenho uma observação importante. A deputada Margarete Coelho falou que as eleições brasileiras são as mais judicializadas do mundo. Mas vejam, elas não são judicializadas no seu resultado. Elas são judicializadas pela questão da elegibilidade. E esse é um apelo que eu já fiz à deputada Margarete Coelho e volto a fazer aqui. A redução do prazo, deputado Orlando Silva, de campanha, fez com que, entre o registro da candidatura e a eleição, se passem apenas 45 dias. A Justiça Eleitoral, por mais ágil que seja, e no geral ela não consegue julgar todas as impugnações de candidaturas antes. Então, muitos candidatos concorrem sub judice, sem uma palavra final da Justiça Eleitoral. E isso produz a pior consequência que tem para mim como juiz eleitoral, que é ter que decidir contra alguém que foi eleito pelo voto popular porque não era inelegível. Cassar mandato de quem foi eleito é a pior coisa que há para um juiz eleitoral. De modo que nós temos uma de 2 soluções que eu propus à deputada Margarete. Ou nós vamos aumentar o prazo do registro da candidatura até a data das eleições, para dar tempo de julgar, ou nós vamos criar um sistema de pré-registro de candidaturas no início do ano eleitoral, para que chegue às eleições com tudo julgado e acabar com essa história de você cassar mandato de prefeito, que é uma coisa terrível, que nós acabamos tendo que fazer.
Portanto, é preciso aumentar o prazo entre o registro da candidatura e a data das eleições. E aí, eu sei que há uma preocupação dos senhores de que isso aumenta o prazo de campanha. Então, tem a opção do pré-registro. Qualquer uma das duas é boa. A única coisa que é ruim é a gente ter que julgar se o candidato é elegível ou não depois que ele já se elegeu. Porque aí você tem que caçar mandatos, o que é uma coisa muito ruim. Estou avançando, presidente, em respeito a todas as pessoas. Deputada Bia Kicis, eu nem acho que eu sou sedutor, mas uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente não seduz quem não quer ser seduzido. Portanto, essa briga eu não compraria. Eu apenas respeito. Eu acho que a senhora tem todo o direito de ter o ponto de vista que a senhora tem e que sustenta com muito empenho e com brilhantismo. Eu expus as minhas razões, ouvi as da senhora, mas eu não tento convencer, eu respeito as pessoas e trato todo mundo com respeito e consideração e nunca coloco em dúvida a boa-fé de ninguém. Então, tenho certeza que a senhora acredita nisso e tem todo o direito de defender esse ponto de vista. Mas, de novo, os milhões de brasileiros, eu morro de medo de estatística, porque pela estatística, se uma pessoa comer um frango inteiro por dia e a outra não comer nenhum, uma está caminhando para a obesidade e a outra vai morrer de inanição, mas na média cada uma comeu meio frango. Portanto, eu vejo sempre com uma certa reserva essas questões de estatística. Mas o Datafolha, que é um instituto de pesquisa respeitável, diz que a estatística é muito mais favorável à urna eletrônica. Mas eu não me baseio em estatística porque se mais de 50% da população for a favor da pena de morte, nem por isso eu vou achar que é uma decisão boa. Portanto, não é só uma questão de estatística. Na Argentina, eu até peguei aqui, deputada, a notícia para demonstrar que não há sistema imune à fraude. Manchete do El País: um exército de 150.000 voluntários macristas contra el fraude. E Macri, na Argentina, dizendo que subtraíram o governo, né? 1 milhão de votos subtraídos. Lá tem urna eletrônica, voto impresso, e o candidato que ganhou também disse que houve fraude. Portanto, como disse, não há sistema imune a que alguém se queixe de fraude. O importante é saber se os atores podem fiscalizar o que está acontecendo. E aqui pode fiscalizar do primeiro ao último passo. As dificuldades são superáveis? Acho que não. A do sigilo não é superável e a do risco de fraude não é superável, deputada, assim me parece, com o respeito devido e merecido. Deputado Ricardo Barros, o TSE cumprirá a decisão como toda pessoa, o TSE, o presidente da República, o Congresso, a vida civilizada significa o cumprimento das decisões políticas e das decisões judiciais. Se o Congresso decidir, como disse, em boa fé, vou tentar cumprir. Eu preciso dizer que mais de uma vez nessa vida já apliquei leis que eu não concordava, mas o meu papel é aplicar o que foi decidido politicamente, de modo que a bola está com os senhores. A decisão de que o deputado Ricardo Barros se queixou da criação dos tribunais regionais foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Interpretou a Constituição e entendeu que ali dependia de iniciativa do Judiciário. É claro que a queixa é livre, mas foi uma decisão institucionalmente legítima, o que não quer dizer que o Supremo acerte sempre, mas foi uma decisão institucionalmente legítima. A queixa na questão da cota para negros e pardos, deputado, o Brasil é um país de maioria feminina, como observou a deputada Soraya Santos, e vamos dizer, metade da população se identifica como branca e metade da população se identifica como preta ou parda ou como afrodescendentes. E em todas as posições de prestígio e poder no Brasil estão homens brancos. Portanto, é mais do que natural que as instituições procurem empurrar o país para um maior nível de justiça racial. Acho que foi isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez. Evidentemente, como esse é um país de pessoas brancas, dominada por pessoas brancas, quando você impõe negros nos espaços públicos, há uma reação, porque é uma disputa, é um espaço de poder. Mas eu acho
que o Tribunal Superior Eleitoral tomou a decisão acertada de assegurar o financiamento às candidaturas negras proporcionais às candidaturas negras. Acho, no entanto, que o deputado tem toda a razão de que o timing foi ruim e que o timing criou problemas, e é impossível não reconhecer isso. E gostaria de dizer a favor do Tribunal Superior Eleitoral que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu para as próximas eleições. Foi depois o Supremo Tribunal Federal que impôs para esse momento. Eu até acompanhei a decisão do Supremo porque eu tinha votado vencido no TSE, mas em nome institucional do TSE, a decisão seria para 2022. Mas a queixa é procedente. Foi em cima da hora e acho que foi disruptiva para os acertos que já haviam sido feitos, embora, a meu ver, tenha sido justa. Deputada Gleisi Hoffmann, eu também acho que a urna eletrônica funciona bem, o voto impresso criaria uma vulnerabilidade. A posição do TSE é de defesa do voto distrital misto e nós precisamos fazer uma frente, isso eu concordo com a senhora, uma frente do bem, de combate ao ódio, à mentira e às teorias conspiratórias. Eu gosto de dizer, a democracia tem lugar para liberais, para progressistas, para conservadores, e a alternância no poder é uma bênção da democracia, mas não tem lugar para a intolerância, a exclusão do outro, a agressão, a violência. Uma causa que precise de ódio, de mentira e de agressão não pode ser uma causa boa. E, portanto, eu mesmo fiz a campanha. Aqui para citar a Bíblia, ou Kant, quem preferir, a regra de ouro ou o imperativo categórico. É simplesmente não fazer aos outros o que você não quer que faça com você. E, portanto, não dá para repassar a notícia falsa que ataca o candidato que a gente não gosta e depois ficar indignado quando fazem o mesmo com o candidato que a gente apoia. Portanto, é preciso universalizar a correção. Não fazer e não querer que faça consigo mesmo. Mas eu acho que o enfrentamento às notícias falsas é a causa da humanidade nesse momento e elevar o patamar ético e civilizatório das relações humanas. Deputado Marcelo Freixo, eu até fiz uma campanha de esclarecimento e gravei um vídeo com 15 minutos explicando passo a passo. Depois gravei um de 4 minutos explicando mais brevemente. Depois, por sugestão, gravei um vídeo em inglês que eu falo relativamente bem, gravei um em espanhol que eu falo relativamente bem e gravei um em francês que eu falo mal e o sujeito botou na rede social que eu parecia o Joel Santana. A gente na vida tem que saber rir de si mesmo e ter bom humor. É só para dizer que a crítica faz parte da vida. O que não faz parte da vida é a maldade e essa a gente deve enfrentar. E o problema, deputado Marcelo Freixo, é que os nossos amigos da informática falam uma língua esotérica. O que eu procurei fazer aqui na exposição inicial foi traduzir em linguagem inteligível as coisas que eles falam, que são do tipo, o problema foi uma inconsistência na redundância que causou instabilidade no data center. E aí você fica... então, eu tentei traduzir e tenho feito esse esforço e vou continuar fazendo esse esforço. E, por fim, deputada Soraya Santos, a gente não deve considerar virtude o que faz por dever. E acho que nós tínhamos o dever. Hoje em dia não se admite mais, num país plural e diverso como o Brasil, uma instituição que não tenha um número representativo de mulheres, um número representativo de pessoas negras e, portanto, um tribunal só de homens brancos era inaceitável e me pareceu próprio indicar 3 mulheres. Preciso lhe dizer com franqueza, eu sou uma pessoa que acredita em meritocracia, eu não tenho proximidade com nenhuma das 3 mulheres. Nós fizemos um levantamento de 3 grandes advogadas eleitoralistas e indicamos essa lista para o presidente da República escolher. Uma escolha totalmente republicana e meritocrática, num país onde a meritocracia deve ser vista com um grão de sal, porque nem todos têm a mesma oportunidade de competir. Presidente Arthur Lira, acho então que respondi na medida do possível e das minhas capacidades
todas as objeções, sempre sem querer convencer ninguém. Há questões na vida que a gente não convence as pessoas têm as suas crenças e o máximo que a gente pode fazer é respeitá-las. Obrigado, ministro. Iniciando o segundo bloco, pela maioria, o deputado Aécio Neves. Na sequência desse bloco, deputada Margarete Coelho, pelo Progressistas, deputada Lídice da Mata, pela oposição, deputado Domingos Neto, pelo PSD, e deputada Celina Leão, pela bancada feminina. Com a palavra, deputado Aécio Neves. Senhor presidente Arthur Lira, ilustre ministro Luiz Roberto Barroso, senhoras e senhores parlamentares. O tempo é muito curto, me peço, portanto, vênia, um tema muito comum, senhor ministro, para ser aqui muito direto nessa minha intervenção. E, na verdade, venho a essa tribuna, ministro, pedir a Vossa Excelência, pela responsabilidade que tem, pela alta função que ocupa hoje como presidente do TSE, que contribua para que nós possamos desinterditar esse debate. Eu não me filio, senhor presidente e senhores parlamentares, à corrente daqueles que acham que houve fraude nas últimas eleições e, por isso mesmo, as urnas eletrônicas precisam ser auditadas. Tampouco eu posso concordar com o que nós acabamos de ouvir, que isso seria um retorno ao voto de cabresto, e ouvir de um ilustre parlamentar desta casa, e tampouco, ministro, que essa discussão possa nos remeter ao tempo do orelhão ou trazer um caos à vida pública brasileira. Ao contrário, Vossa Excelência, inclusive, fez referência a isso e eu concordo. Se nós tivemos uma medida que trouxe um verdadeiro caos ao nosso sistema político, foi a equivocada decisão da Suprema Corte, e Vossa Excelência não estava lá. Faço aqui esse registro, até porque sei que concorda comigo, já disse isso em outros fóruns, que derrubou a cláusula de barreira pela qual nós lutamos muito nesta casa. Aquilo sim nos trouxe de cerca de 6 ou 7 partidos para mais de 30 partidos hoje funcionando no parlamento. O que nós estamos buscando é aprimorar um sistema que nasceu aqui nessa casa. E os argumentos, me permita, ilustre ministro, da forma mais respeitosa possível, trazidos por Vossa Excelência, não são diferentes daqueles que nós enfrentamos nos idos de 1994. Eu era líder do PSDB nessa casa, pouco antes de assumir a sua presidência. E a questão dos custos para a implementação do voto eletrônico era uma questão central. Não sei se nós tiramos da educação, da saúde, dos índices, do desperdício da máquina pública, mas encontrou-se recursos para garantir o aprimoramento do nosso sistema. Nada mais do que isso nós queremos, ministro Barroso, aprimorar o nosso sistema. E se, de um lado, aqueles que dizem que o sistema vem sendo fraudado não ajuda a esse debate, tampouco aqueles, como disse recentemente o Procurador-Geral Eleitoral do TSE, de que essa proposta é uma teoria da conspiração para manipular e insuflar a mente a determinados segmentos e criar um estado de confusão mental sobre as pessoas. Ainda dizia ele, o problema não é o sistema eletrônico, são os atores públicos que querem antecipar o futuro, querem concorrer com o mandinar. Esse tipo de colocação em nada ajuda essa discussão. Em qualquer parte do mundo, o processo eleitoral precisa ter duas características: eficácia, e o nosso tem, eu sou o primeiro a reconhecer isso, e confiabilidade. E é isso que nós estamos buscando. No ano de 2015, cerca de 350 deputados e 56 senadores votaram a favor da auditagem e não do voto impresso. Essa é uma outra distorção grande nessa discussão. Não estamos discutindo urna eletrônica versus voto impresso. Portanto, eu não sei se esses dados da pesquisa Datafolha, não conheço, julgar essas duas alternativas. Fico pensando, se somar a urna eletrônica com o veto auditável e caminho para concluir, nós não teríamos 100% de aprovação. Portanto, senhor ministro, o que nós estamos querendo é aprimorar o sistema. Vossa Excelência fez um registro à questão do sigilo ou da fraude, que o eventual comprador do voto pode querer conferir lá, através do pedido de recontagem, se aquele voto foi entregue.
O boletim da urna, ele é publicado às 5 horas da tarde. Esse comprador, senhor ministro, ele pode ir lá e conferir se o voto que ele comprou foi entregue ou não. Me desculpa, esse argumento não me parece adequado nesse momento. O que eu rogo a Vossa Excelência, caminhando para terminar, esse debate vai longe ainda. Se nós olharmos o que está acontecendo no mundo, as recomendações da União Europeia é para que todos os sistemas eletrônicos venham acompanhados de um sistema de auditagem. E sobre a judicialização, senhor presidente, não há sentido. Vossa Excelência disse agora que não, se um candidato à presidência da República pedir uma recontagem de 150 milhões de votos, se não houver razão para isso, é claro que a Justiça Eleitoral não deferirá. Vossa Excelência, na verdade, citou aqui um bom exemplo nesse aspecto, e eu caminho para terminar, senhor presidente, peço apenas mais um minuto, do presidente Trump, né, que entrou com 50 ações buscando recontagem ou questionando o resultado das eleições, e nenhuma foi acatada. Ao contrário, o que ocorreu lá, e alguns aqui dizem que o presidente da República busca seguir o mesmo caminho do presidente Trump para questionar o resultado das eleições, balela, falácia. Na verdade, não houvesse a recontagem dos votos naqueles estados onde ele dizia que havia perdido, talvez nós tivéssemos seus áulicos ainda na porta do Capitólio até hoje acampados. O que nós queremos, ministro Barroso, me permita, ou me desculpe aqui a veemência, é aprimorar esse sistema. Eu participei do seu nascedouro, das discussões desde o seu início, de todas as etapas. Confio nas urnas eletrônicas, mas é preciso que a população brasileira confie. Isso é o que nós queremos. Não podemos demonizar esse debate, considerando que aqueles que estão aqui dedicados a esse tema, ao quererem aprimorar esse sistema, estão na verdade, querendo voltar ao tempo das trevas. Não é verdade, e confio na liderança de Vossa Excelência, nas boas intenções de Vossa Excelência, e aqui ninguém duvida delas, para que nós possamos desinterditar esse debate, para que ele ocorra de forma transparente, profunda, em benefício do processo eleitoral, mas em benefício, sobretudo, da democracia. Ministro Barroso. Muito obrigado, deputado Aécio. Com a palavra, a deputada Margarete Coelho, pelo Progressistas. Agora em Brasília, 11 horas e 58 minutos. Você continua acompanhando ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, esta comissão geral que está debatendo a regulamentação do combate às fake news, o voto impresso e sistemas eleitorais. Deputada Margarete Coelho, do PP, na tribuna. E dialogo com o nosso ministro a respeito de um aspecto extremamente importante que Vossa Excelência trouxe, a respeito da anulação de votos. Eu acho que o Brasil é o país do mundo que mais anula votos. Passa a impressão de um tremendo desrespeito pela cidadania e de uma infantilização, uma espécie de infantilização do eleitor, que vota, mas por algum equívoco, por algum erro, por algum vício no processo, é chamado a renovar seu voto. Eu acho que é chegado o momento de nós empoderarmos o eleitor e colocarmos como ponto central de todo o nosso processo. Quando Vossa Excelência fala das duas opções entre o pré-registro e o registro antecipado, creio que se nós tivermos em vista a desjudicialização do processo, não podemos optar pelo pré-registro, tendo em vista que se nós, mesmo em uma jurisdição voluntária e apenas na jurisdição voluntária, nós já teremos aí milhares e milhares de ações declaratórias de elegibilidade. Se essas ações declaratórias de elegibilidade forem respondidas num sentido ou no outro, certamente haverá um recurso. Aquele que tiver a sua elegibilidade negada vai recorrer, bem como, se ela for declarada existente, o seu adversário recorrerá. Creio que Vossa Excelência tem razão quando fala da antecipação em uma certa medida dos registros de candidatura. E com aquela dificuldade que nós teríamos no pré-registro de um candidato registrado não poder fazer campanha. Acho que uma outra solução que nós podemos somar nesse momento, e acho que essa casa se sensibilizará,
é a diminuição do número de candidatos. Nada justifica que, na ausência de coligações, partidos possam indicar 150% ou 200% das vagas. Para cada vaga, um candidato. E no universo de mais de 30 partidos, nós já temos uma grande pleiade de candidatos para que os partidos possam se fazer representar nas eleições. Então, eu entendo que esse debate deva ser feito nessa casa, esse diálogo constante com o gabinete de Vossa Excelência, nós temos muito a agradecer. E queremos, senhor presidente, chamar a atenção do tribunal para um grande mal que cada vez se propaga mais na nossa democracia e na nossa sociedade. A violência política contra as mulheres. O abuso de poder que é praticado, uma qualificadora de violência de gênero contra as mulheres. Este é um grande mal que atinge não as mulheres, não é um problema das mulheres, é um problema da nossa democracia que exclui maiorias ou que minoriza maiorias e faz com que o sistema seja extremamente deficitário. Muito obrigada, mais uma vez, de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputada Margarete. Pela oposição, deputada Lídice da Mata. Por favor, abra o microfone para a deputada Lídice. Deputada, com a palavra, Vossa Excelência. Ela está fora, gente. Tem que abrir o microfone, deputada, ele continua fechado. Deputada Lídice da Mata irá participar pelo sistema de videoconferências da Câmara dos Deputados. Com a palavra. Quero saudá-lo pela iniciativa de realizar esta sessão geral, saudar o ministro Barroso, como relatora da fake news, da CPMI aqui citada, ressaltar alguns aspectos. O primeiro, senhor presidente, diz respeito ao avanço, e eu quero parabenizar o ministro Barroso pela estratégia desenvolvida na última eleição, incorporando as plataformas, a sociedade civil das redes, os partidos políticos, as fundações destes partidos, para o debate profícuo em relação ao combate a fake news, que, creio, permitiu à Justiça Eleitoral compreender tecnicamente e politicamente a forma de combate a este grande mal à democracia brasileira. Não apenas a CPMI deu esta contribuição, como também os seminários realizados no Congresso Nacional, em torno do PL 2630, fazem com que a Câmara dos Deputados, o Senado, a sociedade brasileira e mesmo o Tribunal Superior Eleitoral hoje tenham mais conhecimento técnico de como isto pode acontecer e, portanto, aperfeiçoar o seu combate, indispensável para enfrentarmos essa próxima eleição, onde a questão da comunicação sempre foi central em qualquer processo eleitoral e hoje, como disse a deputada Margarete, se torna uma questão de primeira necessidade, porque não se pode falar em eleições livres, eleições com lisura, com um processo de fake news sendo comandante desse período de debate eleitoral. Isso é um fraude, permite a fraude eleitoral, a formação de consciência incorreta e, portanto, precisa ser claramente combatido. Aliás, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, agora retirando o sigilo das investigações sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas, demonstraram a assertiva do caminho que a CPMI tomou no combate, nas investigações naquele período. Mas, senhor presidente, não é possível falar-se em novo processo, sistema eleitoral no Brasil, sem ressaltar a violência do afastamento das mulheres e dos negros do processo eleitoral brasileiro. Portanto, não é possível estabelecer-se esse debate na Câmara sem levar-se em conta a necessidade da inclusão das mulheres. E acho que isto é uma posição unitária da bancada das mulheres, mas da sociedade brasileira também. E esse debate não pode ocorrer sem que possamos debater isso. Não conheço sistema político no mundo democrático que não seja aquele que passe pelo fortalecimento dos partidos políticos. Outro princípio de qualquer projeto. Avisa que saiu o som, né? Acho que acabou o tempo.
Terminou, deputada Lídia, se eu quer mais algum tempo para terminar seu raciocínio? A senhora abre aí, por favor. Para terminar o meu raciocínio, senhor presidente, eu gostaria de afirmar que não tem nenhum sistema eleitoral perfeito, mas a democracia é o que mais se aproxima dele. E não há processo democrático no mundo que não inclua as maiorias, portanto, mulheres e negros no Brasil, e que não incluam o fortalecimento dos partidos políticos. Sem partidos políticos, não há democracia no sistema democrático ocidental. Por isso, é preciso que aquele sistema que nós possamos discutir aqui na Câmara, ele tenha os elementos essenciais do fortalecimento dos partidos políticos como centro de uma afirmação democrática. Não é? Qualquer sistema que se relacione apenas com o fortalecimento de personalidades esquece que os programas políticos são aqueles que definem um regime